Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso webinar, o webinar da ABAP. A gente deu alguns minutinhos para deixar as pessoas entrarem, então eu vou iniciar, para a gente deixar tempo para quem deve falar sobre as coisas interessantes. Eu vou fazer uma apresentação aqui. Meu nome é Mariana, eu sou diretora executiva da ABAP. Gostaria de dar boas-vindas a todos. Gostaria também de agradecer a super colaboração do Vinícius Faco e do Ian Black, que estão aqui hoje como os nossos palestrantes. Eu vou aqui compartilhar um material. Vocês conseguem ver, né? Não sei se o Ian poderia me dar um ok. Conseguimos ver. Tá ótimo. Bom, pessoal, é com muita alegria que eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tanto de agências associadas quanto não associadas. Nós fizemos esse webinar completamente aberto, exatamente pelo fato da ABAP estar aqui, tanto para trazer benefícios e soluções para os associados, quanto para melhoria e sustentabilidade do mercado. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, criar um futuro para esse mercado e sustentável. Então, estão sempre todos bem-vindos. Ano que vem vamos ter de novo nossos webinars, um por mês, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, nos sigam, LinkedIn, Instagram, sempre vamos colocar lá as nossas novidades. Então, mais uma vez, Ian, Vinícius, muito obrigada. Eu gostaria muito de apresentá-los. Hoje, antes disso, vou falar um pouquinho só sobre o que a gente vai falar. A gente vai explorar o estado atual das principais tecnologias de IA e suas aplicações práticas, e vamos mostrar como elas estão revolucionando todo esse processo dentro das agências, né? A gente vai conferir algumas ferramentas que são as mais relevantes e como elas podem influenciar o trabalho dentro das agências, tá bem? Vou apresentá-los. O Ian é nosso querido conselheiro da ABAP. Agradeço muito toda a colaboração que você vem trazendo para nós, participando de grupos de trabalho, discussões sobre o mercado. E também, né, nas horas vagas, ele é CEO da New Vegas, que é uma agência digital pioneira no Brasil. O Ian tem uma carreira que inclui prêmios em Cannes e liderança de projetos para gigantes como Microsoft e Nike. Ian é um inovador no mercado publicitário. Sob sua direção, a New Vegas se destaca pela abordagem personalizada e pelas práticas inclusivas que refletem seus valores de igualdade e responsabilidade social. Vinícius é o CEO e sócio da New Vegas, e ao longo de 15 anos de experiência, ele esteve dos dois lados da mesa e desenvolveu habilidades que vão desde a sua origem como criativo até o seu papel atual como executivo e sócio de uma das agências de mídia social mais relevantes do Brasil. Acho que vale aqui, né, só eu me apresentar de novo, né, sou diretora executiva da ABAP, estou à disposição para quem quiser saber mais sobre o que a ABAP faz, quais são as ações, como colaborar com esse mercado. Por favor, no final passo o meu contato, pois estejam à vontade. Tá? Alguns recadinhos agora. O microfone de vocês está mutado propositalmente, só para evitar ruídos, para a gente conseguir gerir um pouco melhor aqui o webinar, mas no final, né, vamos abrir para perguntas e respostas, e enquanto eles estão apresentando, vocês podem no chat nos mandar perguntas, tá bem? Esse webinar está sendo gravado e a gravação vai ser disponibilizada para vocês após, para as agências associadas, né, que a gente tem os contatos, após o webinar, tá bem? Eu vou sair aqui e peço para vocês já começarem. Um bom webinar a todos. Bom dia, Ian, pessoal. Vinícius. Ótimo. Só tava desmutando aqui, porque eu estava falando ali no início dos testes, todo mundo tem direito de falar no mudo uma vez por dia, né? Então, tá, essa foi a minha vez que eu gastei. Vocês estão... A outra pergunta é, desde 2020, vocês estão vendo minha tela? Sim.
Perfeito. Ian está aqui comigo, né, Ian? Olá, pessoal. Obrigado por estarem aqui com a gente. Estamos muito felizes e vai ser uma hora bem interessante. Ótimo. Eu costumo fazer esse material que a gente vai ver aqui, pessoal, é um material de um workshop que dura mais ou menos 4 horas. Obviamente, nenhum de vocês aqui vai ter essas 4 horas disponíveis. A gente fez uma enxugada. Eu, como corredor de rua, vou tentar fazer os 42 numa prova de 10, e o Bo está participando, então muda um pouquinho aí. E vamos lá, pessoal. Acho que já fomos apresentados, né? New Vegas é uma agência que foi fundada pelo meu querido sócio lá final de 2011, né? Começo de 2012, pelo Ian Black. Desde sempre uma agência que foi sob medida, né? Nunca trabalhando com produtos de prateleira e sofisticando o nosso pensamento conforme a gente via esse mercado de social, que é onde a gente surge, evoluir, né? E social hoje em dia ser praticamente tudo, né? E eu acho que é natural a gente nesse lugar estar muito conectado com o que acontece de transformação no cenário não só da comunicação, mas um cenário de sociedade como um todo, né? Acho que todos vocês conhecem meu querido sócio, é uma figura bastante conhecida no mercado, é a nossa vitrine da New Vegas, e eu sou um cara da cozinha, né? Eu sempre tenho que me apresentar para cliente que está com a gente há 5 anos, eu tenho que me apresentar em toda reunião. E aí, quando eu vejo toda essa história de é natural que a gente pense assim, cara, e se eu tiver que recomeçar? E se eu tiver que fazer alguma coisa do zero? Meu Deus do céu, e agora essa inteligência artificial, se eu não dominar isso, eu tô fudido. Desculpem o francês, desculpem as minhas palavras aqui. Né, e logo quando começou esse buzz, né, ao redor da inteligência artificial generativa, vamos pontuar, né, não da inteligência artificial que começa lá com Alan Turing há 70 anos atrás, eu não dei muita bola. Acho que como muita gente não deve ter dado, né? Mas passou aí meio ano e eu vi, gente, se eu não me jogar e aprender o básico para sair do básico disso, né, eu vou ficar estagnado. E o meu negócio, a New Vegas, vai ficar também, não vai acompanhar o passo das transformações que a gente tem. E eu me joguei, pessoal, dentro de um processo de aprendizado, de testar fazendo, porque, né, não temos também um tempo para parar e falar assim, agora eu vou parar 1 ano, fazer um sabático e estudar só inteligência artificial generativa para processos criativos e processos da agência e depois eu volto. Não tenho esse luxo hoje possível dentro da minha rotina. E fui fazendo isso conforme, fui trocando esse pneu conforme esse ônibus, esse carro ia andando. Isso tudo fez eu criar uma trilha. Eu falei, olha, peguei tanta coisa, tanto conhecimento, coloquei em prática que eu quero passar isso aqui um pouquinho adiante. E aí eu elaborei uma masterclass, o Cheat GPT, né, que é justamente um trocadilho aí para roubar um pouquinho no jogo e dar um salto, né, para a gente, o básico, para a gente sair do básico, sobretudo dentro de Chat GPT. Só que isso é uma claquete que eu queria fazer para vocês e também para colocar que eu não sou um especialista em IA generativa. Eu sou uma pessoa que está usando e aplicando em desafios reais. Que, by the way, tenho capacidade de compartilhar isso com outras pessoas que podem vir a se inspirar ou achar uma aplicação parecida ou fazer uma conexão não esperada e aplicar isso que eu estou falando em um desafio um pouquinho diferente. É nesse lugar que eu gostaria que vocês me vissem. Tá? Gente, eu vou passar por aqui por alguns vídeos durante essa apresentação e vocês vão ver que eles não vão ter som, tá? Esses 3 primeiros eu não vou deixar com som, porque eu acho que não importa muito e quando chegar num que é importante eu vou desplugar meu fone e vou mostrar para vocês. Mas eu acho que todos vocês aí, em algum momento de 2000 não falo de 22, porque com as ferramentas de IA generativa para vídeo, a gente está falando do último ano, devem ter visto no LinkedIn de vocês
comercial feito com IA para a Volvo, comercial feito... Um monte de comercial que não são comerciais oficiais, mas, né, que começaram a circular nas nossas timelines. Esse aqui é um exemplo de um cara que fez em um dia um comercial para a Volvo. Esse aqui foi um exemplo de uma pessoa que fez um comercial para McDonald's. Deixa eu rodar só um pouquinho aqui para vocês olharem. De novo, o som não é o importante aqui. Até que a gente tem um dos últimos, isso foi mês passado, 2 meses atrás, se eu não me engano, né, que começa, de fato, a provocar uma grande discussão dentro do nosso mercado. Esse aqui é um comercial que uma pessoa fez para a Dior e colocou várias pessoas estrelando esse comercial. Só deixa eu tirar aqui. E aqui a gente... Espera aí, rapaz. Só botar aqui no pause aqui. E aí a gente tem uma grande discussão, que a Deide começou a colocar, o que um ad fake de Dior feito por inteligência artificial sugere, né, em termos de capacidade de produção. Né? E aí, gente, para mim, acho que a discussão não está necessariamente no potencial de produção da IA generativa para agências. Para mim, o que esse conjunto de ads não oficiais, fakes, chamemos do nome que a gente quiser colocar, sugere é que a criatividade não é mais um bem exclusivo das agências de propaganda. Ela não é algo que eu, apenas no meu setor de criação, com o meu craft refinado, com as faculdades que eu fiz, com as ferramentas que eu domino, que eu demorei muito tempo para aprimorar, aquilo não é um asset que só pode partir de mim, que é exclusivo ao meu talento. Isso é acessível, gente, para qualquer pessoa hoje, esteja ela dentro ou fora de uma agência de propaganda, grande ou pequena. Né? E aí, gente, eu acho que isso é importante, porque a gente está falando de um salto tecnológico, né? Muita gente lá atrás colocou isso, e eu engrossei esse coro dos contentes, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, lá atrás eu falava, gente, nós estamos vivendo um negócio que é análogo a uma invenção da escrita. Né? Eu acho que a poeira dá uma baixada, a gente ia dar uma acalmada nos ânimos, tudo bem, talvez não como um domínio do fogo, né, a descoberta, a invenção da escrita, mas é um salto que tem, sim, o seu potencial para ser alçado como uma revolução. Né? Assim como a Revolução Industrial vem para revolucionar não apenas o modo de se produzir, mas a relação que nós temos com o tempo, como a Revolução Digital vem para redefinir os conceitos que nós temos de espacialidade e de conexão, a IA generativa ela vem como uma revolução criativa, que torna a criatividade, o tirar uma ideia da cabeça, possível para todo o âmbito, para todas as pessoas. Né? Sejam essas pessoas pessoas que já nasceram em indústrias criativas, como escritores, artistas, músicos, publicitários e tudo mais, ou pessoas que jamais pensaram que eram criativas. Por exemplo, um print aqui da minha mãe. Filho, usei o tal chat GPT para analisar um contrato. Tudo bem, não foi um uso criativo, um contrato de aluguel. Nossa, poupei 200 de advogado. Mas é sobre isso. Né? A gente está colocando aqui para as pessoas uma interface em que elas... gente, eu sei que vocês sabem disso. Tá? Eu sei que talvez eu esteja falando um pouco do básico, mas para esquentar um pouco, até para eu perder um pouco da minha inibição, eu preciso passar por esses lugares aqui com vocês. A gente está colocando essa tecnologia, essa nova forma de inteligência. Eu acho que é melhor a gente tratar como uma nova forma de inteligência e não apenas como uma ferramenta. Né? Numa interface para as pessoas que ela é natural, ela é tão
fácil de realizar e de dar um comando quanto conversar com alguém no WhatsApp. E eu ter uma resposta estruturada e baseada em bilhões de fontes de dados e de parâmetros de processamento. E eu conseguir tirar da minha cabeça coisas que antes eu não conseguia. Ou fazer, ou não precisar fazer coisas que antes eu tinha que fazer. A pior coisa, eu era redator da minha vida pregressa. Isso tem uma coisa que eu detestava, é quando alguém da família chegava, Faco, faz para mim um cartãozinho de... Puta merda, sabe? Hoje em dia, cara, beleza, tá aqui, ó, crie 45 versões de um cartão de Natal para a família, fazendo piadas com o pessoal da Serra Gaúcha e o pessoal da capital. Eu vou ter, né? E obviamente, né, pessoal, a gente está falando aqui de um uso relativamente básico, mas quando a gente daí olha para dentro da nossa indústria, a gente tem coisas que fazem já o nosso queixo cair. Por exemplo, este vídeo que eu vou colocar um trechinho aqui na sequência, que foi feito inteiramente com inteligência artificial. Da letra da música, a modelo, os fundos, a animação. A pessoa usou só o After Effects depois para dar uma unificada em tudo. Yeah, walking through Tokyo, lights shining bright. Every step we take, we own the night. Breaking down the barriers, rising through the ranks. Concrete jungle dreams, we're filling up the fence. Don't you believe us? Pois bem, deixa eu voltar aqui com o meu material. Como eu falei para vocês, né, esse vídeo como um todo, a pessoa usou apenas ferramentas de IA generativa. E aí, diferente do contrato que minha mãe atualizou e poupou R$200 com o advogado, se a gente acha que isso não muda a dinâmica da nossa indústria, das nossas agências de propaganda, eu acho que daí a gente está um pouco anacrônico, a gente não está acompanhando a discussão no passo certo que a gente tem que tomar. Porque se eu tenho duas certezas, é difícil a gente falar que tem certezas hoje em dia, né? A gente pode se provar errado em pouquíssimos dias, aí, em um curto espaço de tempo, mas aqui eu coloco que eu tenho certeza que a IA generativa já está mudando o trabalho de vocês e das pessoas que trabalham com vocês e que ela dificilmente vai mudar quem vocês são. Porque sim, a lógica do nosso trabalho vai mudar e não tem como não mudar, né? E o que está no jogo, eu acho, né, gente, sendo muito franco, não é somente saber ou não fazer um prompt, se eu vou usar o ChatGPT, se eu vou usar o Gemini. Eu acredito que o desafio está em entender que tinha coisas que a gente antes fazia como agência, como profissional de propaganda, que a gente não vai precisar mais fazer. E tem coisas que a gente não fazia antes que agora são possíveis, né? Mas isso dificilmente muda o que a gente traz dentro da gente, nosso repertório, nossa análise crítica, né? E eu acho que, para mim, isso é uma das coisas que tem que ficar muito clara, né? Não adianta a gente mover um rio de dinheiro para investir em ferramentas, em automatização dos processos, se a gente não estiver de olho nas pessoas que estão pilotando isso. Porque esse é o maior asset que a gente... O treinamento já está dentro destas pessoas, que a gente vai mudar de suporte. E aqui eu queria até passar por um outro vídeo. Esse vídeo eu vou deixar inteiro, porque eu acho bastante interessante. É uma pessoa muito conhecida do mercado, que migrou para essa parte de inteligência artificial. Com vocês, deixo aqui Domênico Massareto. 95% do trabalho de marketing feito por agências e criativos pode ser feito por inteligência artificial. Recebi de várias pessoas hoje essa imagem do Sam Altman, da OpenAI, e obviamente me perguntando o que eu achava disso. Desde o começo da publicidade moderna, que data mais ou menos da década de 1860, a agência de publicidade ela sempre teve um tamanho, e ao longo do tempo, esse tamanho das operações criativas e de marketing ele se manteve relativamente estável. Até 2010, começo dos anos 2010, as agências elas tinham um tamanho, né, de mais ou menos ali agências grandes, um tamanho entre 200, 300 pessoas. E nos últimos 10 anos, essas operações grandes passaram a ter
600, 700, 800 pessoas, né? Então, a gente precisa entender que dentro dessa linha do tempo da publicidade moderna, que tem mais ou menos 160 anos, os últimos 10, eles são uma anomalia, né? A gente nunca teve esse tamanho. Porque depois de 2010, o marketing, como a gente conhece ele hoje, ele foi transformado pelo celular, né? Pela chegada do meio de comunicação dominante. Não tem nenhum outro meio de comunicação que impacte mais a gente, nem de uma maneira tão íntima, né? Isso criou um ecossistema de marketing extremamente complexo, onde a marca e o consumidor estão em contato constante, um ecossistema interdependente e dependente de algoritmos. Ou seja, se as pessoas focarem em fazer os 5% de trabalho, que teoricamente não vai poder ser feito por inteligência artificial, a gente ainda assim vai ser maior do que o nosso maior tamanho na linha do tempo histórica da publicidade. Então, não é que isso vai promover uma anomalia no nosso tamanho. A gente está vivendo essa anomalia agora, né? Nos últimos 10 anos. Quando eu entrei na faculdade de cinema, editar um filme, captar um filme, colocar trilha, colocar lettering, colocar efeito visual, isso era trabalho de uma empresa, né? Uma empresa inteira e os seus especialistas. E hoje em dia, nossos filhos, com o celular, conseguem fazer tudo isso e ainda postar para o mundo inteiro ver nas redes sociais. Então, um outro jeito de pensar nisso é que talvez funções de pessoas, né, profissões, cargos que existem hoje, no futuro eles vão ser habilidades, né? Eu não acho que hoje faz sentido alguém fazer uma faculdade de cinema para captar um tipo de vídeo mais simples, por exemplo, né? Ou colocar lettering nos vídeos, ou colocar trilha nos vídeos, né? E talvez a mesma coisa vai acontecer com muitas funções do marketing. Talvez algumas funções do marketing deixem de ser cargos, deixem de ser funções e passem a ser habilidades de outros profissionais, como profissionais de venda, como empreendedores e assim por diante. Então, óbvio que acho que já estou suficiente aqui, até porque o Dom vai falar melhor do que eu jamais vou falar aqui em toda essa apresentação, mas para mim é sobre isso, né? Como a gente muda a configuração do profissional, né? Dessas habilidades adjacentes que a gente tem hoje, somente pelo fato de ter, e eu vou usar a ferramenta mais simples que temos, simples entre aspas, o ChatGPT do nosso lado. Eu, Faco, redator, consigo ter habilidades muito mais avançadas de mídia, de storytelling, de produção de projetos, do tipo de especialidade que eu quiser. E aqui eu tenho outras também verbalizações da nossa indústria, né, pessoal, de gente grande aqui, o Mark Reed do WPP, dizendo, cara, a IA é equivalente à invenção da internet mais profunda que o mobile, vai mudar a natureza do trabalho criativo, capacitar muitas pessoas a tornar suas ideias reais muito mais rapidamente. Vamos pegar o Ajaz da Day Cake Way. Cara, a IA generativa reduz completamente as barreiras de entrada da produção e da criatividade, né? E com isso ele coloca, é legal essa matéria, depois eu passo o link aqui, tem várias verbalizações de líderes da indústria sobre a generativa. Ele coloca, eu vejo possivelmente o trabalho que a gente faz hoje, muito do trabalho que a gente está fazendo hoje, internalizado dentro do cliente. Né? E isso também pode significar uma corrida para o fundo do poço quando a gente está falando de FII e budget de produção. Vejam, galera. Se a gente não se liga, a gente de fato está com o nosso negócio né, numa corda bamba. Né? Mas a gente tem, obviamente, né, por exemplo, o George Strakoff, né, da DDB, dizendo, cara, eu acredito que nós temos que pegar os aspectos em que somos melhores, que é essa nova forma de inteligência, e potencializar os lados que não somos com os lados que a inteligência artificial é melhor do que a gente. A gente tem uma vantagem que estamos na indústria criativa, e a indústria criativa é uma das primeiras a enfrentar e surfar essa onda. Mas, gente, eu queria, na verdade, e o Yash vai me ajudar aqui, que eu não vejo os comentários, eu queria uma quote de vocês para o PPT. Tem aqui o cara da Cakeway, da WPP, da DDB, Domênico Massareto, mas queria saber de vocês. O que vocês veem, ou como vocês encaram hoje a inteligência artificial dentro dos ecossistemas que vocês estão inseridos. Ian, tá aí me ouvindo? Antes de eu, como já gastei o meu Vale Multi, tive que demorar aqui para desacionar, mas já pegando aí o seu ponto, acho que o legal aqui, né, até para começar a trazer todo mundo, essas 50 pessoas aí que estão na conversa,
queria fazer se apresentassem, e que daí acho que é legal vocês usarem o chat para dizer quem vocês são, aonde vocês trabalham e o que vocês fazem. Creio que todos aqui somos colegas, né, de ofício. Então, faço esse primeiro convite e acho que e daí pegando exatamente o ponto do Faco, colocar essas impressões que vocês têm relacionadas à inteligência artificial hoje, né? E principalmente assim dentro da realidade de vocês e principalmente o que é expectativa e o que é realidade, o que está acontecendo na prática. Então, por favor, a gente abre aí esse espaço para que vocês possam compartilhar isso de forma escrita, que a gente também tem isso como registro. Legal, e inclusive, se algo já surgir aí, eu acho interessante tu me citar alguns, até para eu conseguir ver essa outra parte que não é visível para mim agora. Faço, então, acho que, enfim, o pessoal está começando a escrever agora, agradeço até o primeiro que escreveu, que foi o Cláudio. Cláudio da Binder, então, muito prazer. E, pessoal, então, peço aí para todo mundo fazer esses comentários. E enquanto as pessoas vão escrevendo, quero também comentar, né, porque, de fato, assim, como inteligência artificial, ele é um assunto muito, muito novo e ele está numa fase em que ele tem um campo ainda muito de idealização, né? Fala-se muito e ainda tem muito, faz pouco, né? Então, quando a gente está dentro desse tipo de transição tecnológica, o que você percebe é muita especulação e muita... E é isso, acho que há muitos medos, acho que muitas umas coisas aqui, até colocou isso. Então, acho que colocar... E a gente enfrentou isso, né? Porque a gente conversa há muito tempo, está aplicando isso na agência, e a gente foi percebendo que aplicar isso no dia a dia, ele é um desafio por si só, porque todo mundo tem uma opinião, e principalmente nessa época atual, né? Eu vou falar que a gente está vivendo uma época muito peculiar do ponto de vista geracional e relacional, na qual a gente convive mais do que nunca com os jovens, principalmente muitos jovens, falando jovens aí, adultos, muitas vezes, e as pessoas têm opinião sobre tudo, e estão muito firmes nessas opiniões. Então, implementar um projeto de inteligência artificial, muitas vezes, é um desafio cultural e relacional. Interessantíssimo. Então, E sobretudo quando a gente olha, né, para dentro das empresas, quando a gente olha para esse hype cycle aí, que a Gartner colocou isso muito bem há muito tempo, né, existe sim esse entusiasmo, né, nossa, vai mudar tudo, vamos implementar, vamos assinar ChatGPT Plus para todo mundo, Midjourney, tem essa ferramenta aqui que transcreve reunião, tem essa aqui que não sei o que lá, e aí no dia a dia a gente vai lá e vê, cara, putz, não colou, a galera não tá usando, a galera tá fazendo tudo do mesmo jeito, só que a gente esquece que fora da organização não é assim que a banda toca. Fora da organização a gente tem um uso que, beleza, não tem ninguém usando, opa, vem uma atualização, agora essa tecnologia é embarcada dentro do meu celular, daqui a pouco está dentro da televisão, daqui a pouco não sei o que lá, minha mãe está analisando o contrato, a própria pessoa que trabalha comigo já está usando mais lá fora da empresa do que está agora, e essas curvas elas acabam se tocando, se encontrando, né? E é claro que a gente como corporação, como organização, a gente vai ter mais dificuldade porque a gente está falando de mudança de processo, de fricção, muitas vezes dentro de um processo de resistência dos nossos colaboradores a um novo jeito de se fazer as coisas, né? Porque a gente está num lugar de muita segurança, ou mesmo de medo, né? Eu acho que tem uma coisa, né? As pessoas gastam metade do tempo que elas trabalham conosco se protegendo, né? E menos fazendo trabalho. Então, acho que tem até uma certa a questão de segurança psicológica das pessoas não se jogarem necessariamente de forma integral a esses novos processos, né? Isso faz com que a gente que está no posto de
de dirigente e tudo mais, putz, fique ainda mais frustrado ao não ver esta adoção dentro das nossas companhias. Ian, tem mais alguma coisa? Cara, fica à vontade para me interromper, tu sabe como a gente tá junto há 12 anos. Acho que agora começaram a surgir alguns comentários e vou dividir eles aqui. E é interessante, primeiro que olha que campo interessante, né, pessoal? Que lendo todas as coisas aqui, a vontade que eu tenho é quase da gente fazer uma segunda edição desse workshop, e desse workshop ser muito mais um processo de desconferência, porque muitas pessoas aqui que estão chegando já utilizam, de alguma forma, a inteligência artificial, né? Quer ver? Quem colocou aqui, que eu achei maravilhoso esse comentário? A Andressa. Pô, Andressa, quanto tempo, que saudade de ti. A inteligência artificial é a minha melhor estagiária. Eu faço minhas tuas palavras. Eu até diria assim que muitas vezes é o meu dupla, né, para uma série de processos. Tem esse é um dos comentários. Eu acho que isso é uma realidade de muitas pessoas, né? Cadê aqui, ó? Vem o Rafa, né, da Chama Publicidade de Maceió, venho tentando usar a inteligência artificial na rotina do meu trabalho. Você fala muito no uso daí na criação, mas creio que na mídia também será muito usual. Tento analisar e cruzar programas e audiências usando de AI, de inteligência artificial, para me dar respostas e defesas para embasar um plano de mídia. Estou me aventurando. É maravilhoso isso, de fato. O Rafa da Chama, ele falou? Veja, Rafa, eu fiz esse workshop no Andartplan, faz um tempinho já, e no final dele a gente fazia um exercício prático de criar um agente, né? E uma equipe juntou criativos e mídia, né? E um CM, se eu não me engano, e pegaram os relatórios de peças que tiveram maior engajamento por parte de CM, cruzaram com os formatos de mídia que eram recomendados no plano para que a peça sugerisse um melhor criativo baseado nesse cruzamento das duas fontes de informação. Certamente, quando a gente começa a integrar... E aí que tá, eu tenho certeza, todos vocês já devem utilizar a inteligência artificial. O problema é que, enquanto organização, quanto um processo coletivo, eu acredito que vocês não vejam daí, no entanto, isso acontecendo. Né? Porque cada um tem seu uso pessoal, sua jornada específica, mas quando a gente vai falar para uma organização como um todo, a gente não tem um processo que faça uma regência, né, de todas essas áreas e áreas diferentes num processo construtivo e colaborativo. Ian, prossiga. Acredito que você precisa usar a inteligência artificial generativa tendo o mínimo de conhecimento da resposta que ela vai gerar. É como usar a calculadora. Não dá para usar a calculadora sem saber somar. Quando você usa a calculadora para saber o resultado de 1.290 vezes 4, você não sabe o resultado exato, mas sabe que é algo maior do que 5.000. Digo isso porque ela é programada para dar uma resposta certa ou errada. Eu amei esse comentário. Perfeito. E eu só vou tocando um pouquinho o barquinho aqui para a gente conseguir chegar até perto do fim, né? Raramente eu consigo, mas o negócio é que a gente sabe, né, gente, que sobretudo grandes grupos estão investindo milhões em IA generativa, né? Aqui a gente tem uma matéria do Marketing Brew desse ano mesmo, né? A Publicista pretende gastar 326 milhões em 3 anos em inteligência artificial, e a WPP a mesma cifra, só que anualmente. A Accenture fez um compromisso de investir 3 bilhões dedicados à IA generativa, e que isso será provavelmente gasto ao longo de 3 anos. Então, o nosso mercado já está buscando formas deste uso que é individualizado, e eu coloco isso com uma certa segurança, sim, cada um tem uma jornada individual e menos processual coletiva do trabalho, mas para modificar o cerne do processo da organização. Vemos que alguns lugares já estão fazendo isso. E eu pergunto para vocês, quantos milhões a agência de vocês está investindo e no que ela está investindo?
E aí, ó, quantos milhões o pessoal está dizendo aí que está investindo aí na caixa de comentários? Ainda não veio nenhuma resposta. Eu vou dizer, os nossos grandes milhões que a gente investiu dentro disso tudo, né? Eu acho que mais. Eu adorei o comentário da calculadora, porque é exatamente sobre isso. Mais do que eu investir em comprar licenças de ferramenta X ou apostar num copy AI que vai automatizar todo o processo de criação de social media, eu tenho que olhar para se eu tenho uma programação anterior ao uso disso tudo. E para mim, acho que tem tudo a ver, né, pessoal, com a questão de repertório, com tomada de decisão, com estilo, com autoralidade, com já ter feito aquele trabalho que eu quero delegar a uma inteligência artificial, porque sim, eu vou saber o resultado esperado daquilo para que eu possa agir dentro dessa resposta e ter uma resposta mais usufruível. Inclusive, dentro desse workshop que eu dei, dentro da Artplan, teve uma pessoa que ficou extremamente chateada assim, comigo. Ela falou, Fábio, cara, não estou gostando disso tudo, porque tudo que eu coloco dentro do chat GPT sai uma porcaria. Na hora, assim, tu pensa, tem que ser educado, o pessoal tá te pagando, né, para tratar bem as pessoas também, mas o que a gente tem que entender nesse caso é que o meu input, a informação de entrada que eu dou, e você sabe muito bem disso, determina o meu resultado. E, gente, e aí, de novo, para mim é menos sobre comprar as licenças e investir em plataforma X ou Y. Quando a gente está falando de inteligência artificial, nada mais é do que ensinar o computador com exemplos. Né? E aplicar a IA generativa na agência de vocês, nada mais é do que replicar decisões em escala. E eu acho que o que a gente tem que entender é que existe uma zona cinzenta aqui. E que ela é anterior ao ChatGPT ou a qualquer outra ferramenta de IA. Né? Os exemplos que a sua agência tem para ensinar o computador, eles são bons exemplos? Em outras palavras, as suas boas práticas, elas são realmente boas? Porque sim, pessoal, se a capacidade de tomada de decisão da tua empresa é boa, o time é bem treinado, é informado, trabalha num ambiente favorável, gente, a gente está acelerando a potencialidade, né? Mas se isso não for a realidade, a gente só está acelerando um trem desgovernado rumo ao fracasso. Né? Eu acho que isso é bastante importante, assim, porque teve uma pessoa que falou também aí que é o meu melhor estagiário. E aqui eu acho que é um ótimo exemplo, assim, a gente tem que dialogar e a gente tem que estimular os nossos times a dialogarem com essa nova forma de inteligência como se estivessem direcionando uma pessoa de carne e osso. Né? E, gente, pode parecer básico o que eu estou dizendo para vocês, mas é que se isso não for naturalizado e for uma moeda corrente, a gente vai ficar lá naquela curvinha de baixo da curva de adoção da tecnologia, que é a frustração. Putz, as minhas expectativas não foram atingidas, né? Porque a gente tem que direcionar essa inteligência da mesma forma que direcionaríamos um colega, um par, um estagiário ou outra pessoa que trabalha conosco. Né? É diferente eu chegar para um assistente e falar, cara, cria para mim 5 sugestões de workshop para Vivo. O cara vai lá, bater pino, vai ficar pensando, mas workshop sobre o quê? Para quem? Quando? Como? Nossa, isso parece um briefing, né? Mas é exatamente sobre isso. Não importa se a... Fala, meu querido. Eu não ia colocar justamente sobre essa questão de gestão de conhecimento. Eu tenho uma sugestão que é bem fácil de aplicar para a gente conseguir ajudar a nivelar a questão dos times. Porque como é uma coisa muito nova, vai ficar nesse lugar, né? Pega esse cara que você falou que, putz, escreve lá e acha que tá dando errado, e alguém que já está fazendo isso muito bem a ponto de, sei lá, o cara é PJ e consegue manter 5 freelas ao mesmo tempo. É raro, mas acontece muito. E daí, eu acho que uma coisa que é importante para se fazer nesses últimos tempos, eu fiz muito workshop de liderança. E tinha um exercício que ele é muito simples, tá, pessoal? Que mostra
o quanto pouco a gente conversa e o quão mal a gente conversa. Basicamente, o que eu fazia era colocar... a gente pode fazer, aplicando isso para inteligência artificial, o que dá para fazer? Pega uma tela, uma tela de post-it, tipo o Miro, ou se dá para fazer fisicamente, e pede para as pessoas colocarem individualmente, né, em formas de post-its, do lado esquerdo, tudo que hoje elas conseguem fazer de legal com inteligência artificial. Isso eu consigo fazer. Né? Então, eu consigo fazer planilha não sei o quê, eu consigo fazer tal coisa, eu consigo fazer tal coisa. E daí você pede para todo mundo povoar esse lado, com todas as possibilidades. E do lado direito, você pede para as pessoas colocarem potenciais desejos. O que elas gostariam de poder fazer? Putz, eu gostaria que a inteligência artificial fizesse isso. E pode ter um terceiro lugar, que é também tento fazer de tal jeito e não sai legal. E daí você vai ter uma tela com essas três coisas. Daí você pede para que todo mundo olhe para as duas telas da sua direita, ou seja, coisas que eu gostaria que a inteligência artificial fizesse e coisas que eu gostaria de fazer e não faço direito, e pede para que as pessoas olhem e se perguntem, peraí, isso que a pessoa está falando que não dá para fazer, realmente não dá para fazer? Provavelmente vai surgir alguém e falar assim, putz, dá para fazer sim. E a pessoa vai jogar isso para o lado esquerdo. E a mesma coisa do, não consigo fazer direito. Não, mas peraí, eu consigo. O que quer dizer com isso? É fazer esse conhecimento e o desconhecimento emergir no mesmo espaço para que todo mundo tenha conhecimento dessas limitações e o time se ajuda. Porque ele deixa a informação circular e com isso você garante que todo mundo, ninguém se sinta constrangido na ignorância. Né? Ou que você permite que ela apareça, mas justamente como uma forma das pessoas ajudarem. Então, esse é uma sugestão aí de exercício para os times. É maravilhosa porque ela, para mim, ela pega... ela é pautada por um comportamento que a gente vê em toda a adoção tecnológica. São as pessoas que adotam antes da organização. Né? São as pessoas, os indivíduos que adotam antes da organização. E cada um deve ter um bom uso. Né, ou um uso distinto, ou de algo que o outro não está vendo. E eu acho que é interessantíssimo esse processo construtivo e até integrativo, né, de inteligências, né, várias inteligências para melhor aproveitar a inteligência artificial. Mas eu acho que isso tem tudo a ver também com uma coisa que eu falo aqui, pessoal, que quando a gente está falando de dar um comando para a inteligência artificial, seja ela uma inteligência artificial que vai gerar imagem, texto, analisar planilha, fazer relatório ou qualquer coisa, a gente tem que pensar no trabalho que precisa ser feito. É o caso da calculadora, que alguém bem falou aí. Eu tenho que saber as etapas desse meu trabalho. Eu tenho que pescar aqui na minha cabeça, nos meus 18 anos como publicitário, quais foram os métodos que eu já utilizei antes para resolver aquele problema. Qual é o tipo de entregável, o estilo de resposta, formato de devolutiva, né? É pensar no que tem que ser feito e sobretudo, no que não tem que ser feito. Nesses dias eu estava falando assim, mas eu tenho que fazer o trabalho inteiro antes de fazer para a inteligência artificial. Basicamente é isso. Eu gosto muito desse meme aqui, né? Às vezes, no processo de escrever um bom prompt para o ChatGPT, eu acabo resolvendo o meu problema sem ter que mandar para o ChatGPT. Daí o cara bota assim, as pessoas descobrindo o que significa pensar. Mas é um pouco sobre isso, né, pessoal? E eu queria daí trazer aqui, nesses minutos finais que nós temos aqui, exemplos um pouco mais práticos do que a gente está fazendo, pelo menos dentro da nossa casa. E, de novo, o sapato de cada um vai apertar num lugar diferente. Tá? Isso aqui são coisas que nós implementamos dentro da New Vegas. Tá? E eu acho que é claro que aqui a gente pode fazer o mesmo exercício dos post-its que a gente faria com uma equipe, nós podemos fazer com agências diferentes para as melhores práticas serem intercambiáveis, trocadas por todos que fazem parte desse grupo aqui. Mas eu acho que é só colocando isso em prática, investindo em processo, alimentando a cultura do seu time, vocês vão chegar em soluções que são adequadas para o negócio de vocês. Então, eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho, tá, pessoal?
porque nós temos aqui 12 minutos, eu não sei se vai dar para a gente chegar até o final. A gente, dentro da New Vegas, e eu nesse meu processo exploratório, testei muitas ferramentas. O Ian sabe disso. Cada mês um cartão de crédito apitava um subscription diferente de uma ou de outra. Ferramentas que geram trilha sonora, ferramentas que geram apresentação, animação de imagem estática, catalogação, enfim, uma quantidade de coisas. E eu falo para vocês, a minha grande descoberta, a minha grande centralidade se dá... Gente, é tipo aquele app que vocês baixam no celular de vocês para ver quantos litros de água vocês tomaram no dia. Vocês usam uma semana, ou na semana depois vocês já não estão mais usando. Né? Então, eu falo assim, a minha ferramenta central hoje e para dentro do nosso time é ChatGPT. E aí a gente começa a aplicar o ChatGPT em diferentes pontos que o sapato está apertando. Uma das coisas que mais me incomodava no início nessa adoção da IA generativa, todo mundo falando, nossa, agora tem uma IA generativa que gera ata de reunião, nossa, que faz transcrição da reunião. Eu fico pensando, gente, beleza, que demais isso, mas está aqui uma grandíssima imagem das pessoas lendo a ata de reunião que vocês fizeram. Isso são casos reais que a gente aplicou dentro da agência. Então, a gente pegou, gente, esse limão, que eram as atas de reunião, eu falei, olha, pessoal, o que a gente pode fazer com a inteligência artificial e agregar valor dentro desse processo? A gente pode gerar planos de ação a partir da tua ata de reunião. A gente pode gerar follow-up de projeto. A gente pode gerar análise de risco desse projeto. A gente pode pegar essa ata de reunião que você fez, essa anotação desestruturada e gerar um brief criativo. E eu vou passar agora uns vídeos meio rapidinhos mostrando para vocês como a gente pega um mesmo arquivo de ata de reunião e transforma em outras coisas. Aqui é um exemplo, pessoal, que a gente vai pegar aqui, ó. Vamos lá, vamos anexar aqui eu te troquei o nome do cliente, tá, pessoal, para deixar haja como um gerente de projeto sênior, com mais de 20 anos de experiência, você domina métodos como Scrum e Agile, sua tarefa é transformar essa ata em um plano de ação estruturado, eu quero que você quebre as suas tarefas. Olha o que eu estou falando para o meu estagiário aqui, ó. Estagiário, quebra as tarefas em subtarefas, coloca o responsável pela tarefa e a prioridade da mesma. Separa as tarefas por natureza, disciplina dentro do projeto, faça isso em formato de tabela, e eu quero que a tabela seja copiável. E veja, aquela ata de reuniões que jamais seria lida, ela vira, pessoal, um plano de ação desestruturado. E é sobre isso. Boa parte da interação que as pessoas fazem com o ChatGPT ou com outras ferramentas é básica. Me dê 2 sugestões de anúncio, de título para um anúncio. Tá, mas espera aí. Falta todo um background para brifar melhor esse estagiário, essa dupla, esse par de vocês. Aqui é outro exemplo, né? A gente pegou esse mesmo... peguei o rabicho dessa conversa que a gente pediu do plano de ação estruturado, vou pedir para criar uma régua de e-mails. Imagina, um projeto tem 1000 variáveis. Eu quero que ele crie uma régua de e-mails de follow-up que cubra a totalidade do projeto, considerar cenários condicionais, se isso acontecer, então aquilo, faça diferentes versões de e-mails, coloque cada e-mail numa caixa de texto copiável, e aqui está. E aí eu fico pensando, se a gente não utiliza isso, né, se a gente vai por métodos manuais de fazer isso, quanto tempo nós demoraríamos para ter uma régua de e-mails de cobertura de projeto? Cara, o tempo valioso que a gente poupa dentro da nossa operação, que a gente pode focar em outras coisas, eu nem falo que é imensurável, porque ele é totalmente mensurável, pelo menos dentro da minha rotina, hoje como executivo, eu consigo poupar mais ou menos umas 16 a 20 horas por semana nisso tudo. Aqui é um outro exemplo que a gente tem de transformar essa ata de reunião, que a gente também coloca aqui, que é de agir como um analista de risco e ver se o projeto possui algumas fragilidades, né? E eu peço daí uma análise, eu dou uma persona diferente. Se lá atrás eu estava pedindo para o meu GPT agir como um gerente de projetos, agora eu estou pedindo para ele agir como um analista de riscos, né? E a missão é identificar pontos sensíveis e mostrar e sugerir já ações para evitar isso tudo, né? Enfim, pessoal, a gente também pode trabalhar essas anotações todas num grande gerador de briefing. Quem não tem aqui problema de briefing dentro da agência, né? Então eu vou pegar, isso foi um agente que a gente criou, que ele pega anotações desestruturadas e padroniza todo
briefing que entra na agência, né? Para que a gente não tenha mais aquela assimetria ou diferentes nomenclaturas ou diferentes formatações de um documento que rege o trabalho. Vejam só, né, com uma interação muito simples e com um comando feito por trás, né, eu consigo ter um resultado muito melhor. Ian, tem alguma coisa aí para dizer, para agregar? Temos mais coisas para ver, não sei como é que a gente está aí com o pessoal. Tem dúvidas ou não? Não, eu não sei se as pessoas colocaram dúvidas. Não ainda. Pessoal, tem um campo aqui especificamente de perguntas e respostas. Então, por favor, coloquem aqui para que a gente possa responder. Não sei se alguém também quer fazer algum comentário aí também com voz, mas é importante as perguntas surgirem. Oi, Mari. Não, eu ia comentar só que se alguém quiser fazer alguma pergunta, para levantar a mão ou escrever no chat e a gente libera o microfone. Tá legal. Ótimo. Tá legal. E eu, Facão, não sei se você vai comentar justamente uma coisa que a gente estava conversando, que é a questão de como que a gente faz essa integração dos times, né? Assim, principalmente os que estão mais... Opa, tá me ouvindo? Voltou. Pessoas que estão mais ou menos resistentes, né, dentro da companhia, justamente para a versão do ChatGPT, né? Como que a gente vence barreiras culturais, porque essa resistência, ela muitas vezes vai surgir. Principalmente, vamos dizer aí, curiosamente, mais de criativos do que de qualquer outra área. Perfeito. Eu tenho vontade de dizer assim, tá resistente à IA generativa, boa sorte. A minha vontade é dizer isso. Mas, sendo, né, uma pessoa que tem que desenvolver talentos, eu acho que, pessoal, é mostrar que, de forma alguma, a inteligência artificial generativa, ela substitui o talento único de cada uma dessas pessoas. Ela é um meio de ganhar tração na etapa de miolo de projeto, né? Para eu perder uma coisa que eu falo, inclusive está aqui, ó, perder meu tempo de folha branca, aquele tempo que o criativo fica ali sofrendo, angustiado, ansioso, se vai conseguir ter uma ideia ou não. E eu acho que isso, mesmo que a pessoa seja resistente ou ela seja favorável à tecnologia, elas não querem sofrer. E eu acredito que a melhor forma é mostrar que, gente, utiliza essa tecnologia para que tu tenha mais tempo, inclusive, de lapidar o teu processo criativo, que é um lugar onde nós, que viemos da área de criação, gostamos de passar tempo, né? Lapidando a ideia, polindo a ideia, pedalando essa ideia. Então, para mim, está muito neste lugar. E lembrando, e falo para todos vocês aqui, GPT, Gemini, Claude, são criativos nota 6. São criativos nota 6. Jamais vão, de fato, colocar um lustro que nós... jamais, eu digo... Foi meio categórico demais, né? Pode um dia vir o exterminador do futuro aqui na porta da minha casa e vai me mostrar o contrário. Mas no momento em que estamos, são criativos nota 6. Nós precisamos da nossa interferência humana para ter produtos de comunicação memoráveis, que marcam, que são distintos. E uma das coisas que eu queria falar assim, teve um desses processos que aqui foi fácil de vencer a resistência, porque o pessoal perdia muito tempo numa tarefa, sobretudo numa agência digital de social media, que é elaborando o calendário, a grade de conteúdo. Não é nem o conteúdo em si, é um pré-planejamento. Quando eu mostrei isso aqui para o pessoal falou, nossa, não acredito, meu Deus do céu, Faco, isso melhorou minha vida 1.000.000%, que é um GPT que a gente criou aqui dentro, que basicamente a pessoa diz, é um GPT para cada marca, vejam, tá? Eu preciso criar o calendário de conteúdo de fevereiro, esse é o calendário de conteúdo de Pantene, dos nossos clientes, né? Ótimo. Vamos começar aqui a estruturação desse calendário de conteúdo. Veja aqui a data, o formato, qual é que é o centro do conteúdo, qual é que é a descrição desse criativo, o copy dele. Olha,
A pessoa pode interagir dizendo, Faco, faltou produto, GPT faltou produto, coloque produto em cada uma das suas sugestões de conteúdo. E isso só é possível porque por trás disso, de novo, é o exemplo da calculadora científica, por trás desse agente existiu uma dedicação minha de alimentá-lo com o guia de marca, o tom de voz da marca, a estratégia de canais que essa marca segue, os produtos e linhas que Pantene tem, os exemplos de posts, as volumetrias de cada rede, quais são os do's, quais são os don'ts para isso tudo acontecer. A mesma coisa, gente, para a gestão de comunidades, que é uma área em que a gente também aplica agentes para catalisar e acelerar o processo de responding do nosso CM, porque o que a gente tem para um projeto, quando o projeto vai começar, a gente tem uma planilha que tem, cara, ela é categorizada por dúvida, reclamação, elogio, qual é o assunto, qual é o impacto que isso tem na marca, qual foi o comentário recebido, qual a ação que eu tenho que fazer, eu tenho que esclarecer, tenho que curtir e reagir, tenho que informar, qual a resposta sugerida. Gente, pensem a facilidade de se perder informação num processo assim, né? Então a gente transpôs isso tudo para trás, para o back-end desse agente, que todos vocês podem criar numa conta paga do ChatGPT, que é criar meu agente e alimentar com essas informações. E vejam só, eu preciso elaborar sugestões de resposta para os comentários deste post aqui. A gente só grudou uma imagem, lembre-se, essa inteligência entende vários modelos, né? E aí, aquele trabalho que o CM ia consultar a planilha, perder 40 minutos elaborando 3 sugestões por comentário, está feito aqui em 5 minutos. Em menos de 5 minutos, em 2 minutos. E eu posso, inclusive, falar assim, se o usuário do segundo comentário me replicar, pode simular situações para a continuidade dessa resposta? Sim, está aqui a situação 1, está aqui a situação 2, está aqui a situação 3, está aqui a situação 4. Ian, me diz aí. Vou te fazer umas perguntas aqui. Eu também já estou respondendo, mas é muito boa as perguntas que o Cláudio fez, relacionadas justamente à implementação, né? Em que estágio que está a implementação na agência? Se essa implementação ela é individual ou já virou um processo? Quem definiu, né? Se teve ajuda de consultoria, se existe departamento ou comitê e quem lidera a implementação de inteligência artificial na agência? A maioria das respostas a maior parte das respostas Faco, mas se quiser colocar algum ponto relacionado aí a isso. Eu vou te falar o seguinte, Cláudio, e desculpa, Mari, se a gente tem que encerrar, tu me avisa, eu posso continuar um pouco mais aqui, tá? Não sei vocês, tá, pessoal? Eu vou propor para, enfim, quem puder ficar e quiser ficar. E aí vocês também, dependendo do tempo disponível que vocês tenham, podem continuar. Acho que é melhor a gente aproveita, né, para finalizar. Beleza. Mais 20 minutinhos, 30 que seja, eu consigo, tá? Mas as respostas para isso tudo, assim, vejam só, a gente não é o WPP que vai colocar aí 300 milhões em investimento em processo de inteligência artificial. Isso tudo começou de fato com uma trilha exploratória minha, ali como eu falei, mas sempre Ian e eu, a gente trabalha lado a lado, né? A gente tem uma cogestão dessa empresa e tudo era validado com ele. Se isso foi feito um comitê, não foi feito um comitê. Foi um movimento, infelizmente, mais top-down, partindo de mim para cascateando para o restante da organização. E aí, nesse processo, eu percebi pessoas que eram mais favoráveis, que poderiam ser multiplicadores. Impressionante que eu acho que a minha maior, a pessoa que mais abraçou e aderiu foi a nossa líder de pessoas em RH, né? E que ela me provocava, Faco, tem como criar um agente para fazer job description? Tem um para... legal isso que tu falou que dá para fazer um plano de desenvolvimento, tem como a gente fazer um que eu não precise fazer o prompt sempre? Eu falei, beleza, tem sim. Ô Facão, Oi. Já para te falar, a Dani está assistindo essa apresentação agora. Olha que legal, Dani, que bom, que bom. E a Dani foi uma das pessoas que mais abraçou isso lá atrás, sabe? E eu
é claro, né, dentro do time criativo, né, havia sempre daí as pessoas que eram mais favoráveis, muitas vezes elas vinham com dúvidas em relação ao uso. Faco, esse agente, porque o Rafa perguntou, acho que foi o Rafa perguntou como foi feito. A gente criou agentes específicos para tarefas, né? Criação de estratégia de social media, criação de calendário de social media, criação de artigo para blog, criação de vídeo, social vídeo, e por aí vai. Vários agentes específicos para essas tarefas. E conforme as pessoas iam utilizando, elas iam com dúvidas ou onde elas estavam esbarrando. Olha, acho que o GPT não está me entregando tal coisa, como que a gente pode melhorar? Então, eu era quase que tipo uma pessoa de TI desses GPTs que pegava então feedback das pessoas e voltava para trás dele, para o back-end deles para aprimorá-los e fazer com que eles tivessem uma qualidade, um potencial de uso um pouco melhor para as pessoas, né? Obviamente, nem tudo foi uma questão de criação de agentes, né? Teve outras que foram apenas provocações, né? Por exemplo, pessoal, antes de falar que o ChatGPT consegue processar X mais dados de que uma pessoa e que a gente consegue fazer análises combinadas de tal e tal coisa, vocês já pensaram, vocês que estão usando, que querem usar para relatório, para análise de criativo, de mídia, vocês já pensaram em usar isso para aprendizado e para domínio de conhecimento? Então, aqui são dois exemplos que eu uso bastante em workshop e mostro assim, olha, gente, antes de mostrar como eu vou mexer numa planilha e parametrizar tudo do jeito certo, deixa eu mostrar como eu uso isso, né? Vejam só, esse aqui é um exemplo que eu tenho uma reunião para apresentar este relatório para minha gerente de Consumer Insights. Ela é uma pessoa bastante criteriosa, que faz perguntas complexas e profundas. Quero me preparar com excelência e mostrar que domino cada célula dessa planilha. Vamos lá, vamos seguir com o meu comando. Sua missão: atue como minha gerente e faça 10 perguntas de alta complexidade sobre o relatório. Em anexo, eu vou tentar responder cada uma delas e após eu dar a minha resposta, faça uma análise dela, diga se está correta e sugira como deixar a minha resposta ainda mais forte e efetiva. Faça uma pergunta por vez. E vejam, eu anexo aqui um relatório de não sei quantas linhas de performance de TikTok, entendi o conteúdo da planilha e aí me fez uma pergunta. Com base nos dados de visualização, curtidas e compartilhamentos, como você interpretaria a relação de engajamento e alcance? E aí a pessoa vai ali e vejam o potencial de treinamento que a gente tem também dentro das nossas equipes com isso, né, de capacitação até mesmo do cara, como, né, numa cadeira de gerência, ao receber um relatório, fazer perguntas para esse relatório e voltar para o teu liderado, né? Enfim, outra coisa é pedir para ele fornecer insights para outras áreas, né, do conhecimento da empresa, né? Vejam só, haja como um cientista de dados. Uma coisinha que eu queria dizer só para vocês dentro do workshop que eu dou, eu entro numa parte de parâmetros que otimizam o desempenho de ferramentas como o ChatGPT, essas ferramentas de LLMs, né, Large Language Models, que a gente interage via chat, imagem e tudo mais. Quando a gente atribui uma função específica, atue como um especialista de mídia, haja como um expert em Consumer Insights, a gente faz com que esses sistemas afunilem a resposta e deem respostas mais assertivas e a gente tem um ganho de precisão de mais de 45% e de performance de mais de 60% nesses modelos de linguagem. Então, acho uma dica bastante importante. Eu sempre começo prompts e interações com essas ferramentas desta forma, atribuindo uma especialidade. E aqui, só mostrando para o pessoal, olha, aquele relatório que tu está penando para extrair algo interessante, cara, tu pode já pedir para o ChatGPT te trazer insights, traz um insight para um cara de redação, traz um insight para um cara de mídia, traz um insight para um cara de motion,
né? Então, enfim, a gente consegue até mesmo extrair mais de coisas que já estavam dadas como, pô, beleza, é um material bom que minha agência já faz, é um negócio, é um relatório vencedor, mas eu consigo dar um salto além de algo que já estava, talvez, né, imexível dentro da minha, dentro do meu processo. Ian, tem mais alguma dúvida aí? Vou Tem prosseguir. Pode ir que depois eu trago mais uma pergunta aqui. Eu acho que Legal. talvez até tem um pouco a ver aqui, ó, de que maneira as agências podem integrar a inteligência artificial ao processo criativo sem comprometer a originalidade das ideias. Porque eu acho que vai ter um pouco a ver com o que você vai falar agora. Eu até acho, tem um pouco a ver, sim. Mas eu diria que a gente não pode nem cogitar em comprometer a originalidade das nossas ideias, porque senão, de fato, nosso negócio será substituível, né? Mas o que eu digo é para pessoas de diferentes áreas, né? Eu estava falando com o cara do direito esses dias, eu falei, cara, jamais copia e cola o que o GPT te dá como resposta, ou até mesmo uma imagem que eu vou gerar dentro do Midjourney, tomar aquilo como base e imagem final para o meu trabalho, porque nós temos que atuar em cima desse processamento para colocar. Eu falei para vocês, o GPT é um criativo nota 6, e assim o será por um bom tempo. Então, eu acho que para não comprometer a originalidade das nossas ideias é não tomar aquilo que o GPT nos dá como produto final. É sempre considerar isso como uma etapa de miolo, né? Onde a gente pode ganhar tempo, sei lá, padronizando ideias. Né? Tu tem um time aí com 2 duplas, 3 duplas trabalhando num hackathon para chegar em ideia de uma ação de Black Friday. Tu pode pegar todas essas ideias que teu time deu, jogar para um chat GPT e pedir para ele padronizar essas ideias seguindo um template. Eu acho que aí tá um ganho e um uso que é muito mais interessante do que pedir para o chat GPT dar uma ideia sobre essa campanha de Black Friday. Né? Eu acho que coloca os ovos nas cestas corretas, né? Usa o chat GPT para ganho de produtividade de tração, padronização, formatação, verificação, até mesmo às vezes, ver se essas ideias que o meu time me trouxe aqui possuem vieses, se elas ferem algum tipo de pessoa, se elas reproduzem estereótipos. Eu acho que usar o ChatGPT para essa formatação e essa aceleração e não necessariamente para ter-se a ideia em si. Tá? Eu acho que, para mim, o segredo mora aí, sabe? Eu uso para esse processo quase de assistência e menos de substituição do meu talento, né? Aqui são exemplos, só para mostrar para vocês de testes que a gente fez com imagem, né? Isso aqui foi um teste que a gente fez para a Gillette, a época, né? E aí vale, acho que isso tudo, acho que esse teste foi feito há 1 ano, acredito eu, né? Isso envolveu um profissional, com 2 horas de trabalho, gerou um bruto de 152 imagens, que foram selecionadas 24 imagens usando apenas uma plataforma e usando uma ferramenta para criar essa apresentação. Gente, não sei, assim, nem todo mundo vive em um cenário de agências que o cliente vai ter verba de produção, né? Então, acredito que aí está um ganho, sobretudo para agências menores que não dispõem de estudo. Imagina quanto é fazer um shooting com 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos, 3 locações distintas, né? Isso acaba inviabilizando e não sendo a realidade que a gente vive em muitos lugares, né? Então, acredito que tem um potencial aí até, né, de acessibilidade, né, para muita agência, né? E aqui são alguns testes que a gente fez. O prompt aí está ali do lado, né? Teste para clientes como o John Deere, que a gente atende. Esse daí não foi teste para nenhum cliente que a gente fez, mas eu falei, será que a gente consegue reproduzir aquelas imagens que só conseguiam fazer, sabe, em estúdio, com produtor de alimentação, com
3D com render e tudo mais. Conseguimos. Sabe, imagens mais humanizadas e sabe, com verdade em cima delas, né? Imagens mais cenográficas, né? Buscar também aplicar diversidade, e aí eu digo para vocês, pessoal, ferramentas de geração de imagens são muito preconceituosas em relação à cor, classe, são gordofóbicas, inclusive, né? Todo mundo branco, magro, de olho azul e rico. Então, a gente tem que atuar de forma intencional para evitar que essas plataformas nos devolvam imagens que, né, não são legais. E para mim, tudo isso tem a ver, novamente, com aquilo que eu estava falando antes, assim, com repertório, com aquilo que vem antes da gente, né? Eu só vou conseguir chegar nesse resultado se eu souber quem é o Tadao Ando, um arquiteto japonês que eu quero usar como referência para a composição dessa imagem, né? E aqui, pessoal, eu vou dar um videozinho bem rápido de coisas que antes não eram possíveis. Por exemplo, se eu fosse criar um mood board de um espaço de ativação para um cliente meu animado. Gente, eu ia precisar chamar alguém de cenografia, criar aquela imagem, renderizar aquela imagem, mandar para um cara de motion, colocar umas pessoas em After Effects, e, cara, isso tudo ia levar um tempo que a gente não dispõe e uma verba que muitas vezes é irreal, a gente também não dispõe. Isso foi um teste que durou 15 minutos, pessoal, tá? Eu acelerei o vídeo aqui só para mostrar para vocês. Eu usei o Midjourney, pedi uma brand activation com as cores X, Y, Z, vi as fotos que ele me gerou, selecionei a foto que eu mais gostei, baixei essa foto, fui para um app que se chama Runway, que pega fotos estáticas, não só isso, mas ele pega fotos estáticas e transforma em imagens animadas. Vejam só, botei que era uma animação leve, com motion nas telas, com pessoas caminhando pelo espaço. No tempo que ele estava renderizando, pessoal, eu abri outra plataforma que chama Udio. Agora vocês vão ver que eu vou abrir uma tab, vou entrar no Udio. O Udio é uma ferramenta que gera trilha sonora, músicas, podem ter letras, podem não ter letras, rock, trap, o que a gente quiser. Peguei o que o Udio me gerou de arquivo MP3, está aqui renderizando, peguei meu vídeo, joguei tudo no CapCut e em 15 minutos, galera, eu vou mostrar para vocês, vou tirar meu fone agora, vou mostrar o pequeno vídeo que eu tenho certeza que dentro de uma apresentação de prospecção, de uma ideia, cara, faz diferença. Faz diferença, faz com que a gente tenha mais poder de visualização da ideia com o cliente, que a gente tenha mais poder de venda. Vejam só, aqui terminou de dar e agora eu vou mostrar para vocês. Enfim, é um videozinho extremamente curto. Esses dias a gente participou de uma concorrência, inclusive, que a gente fez um monstro todo dentro de um avião, assim, era uma câmera fazendo um traveling dentro de um avião e passando pelo banco de cada um dos passageiros. E não satisfeito em apenas criar esse motion com essas frases aparecendo em cada um dos passageiros, a gente clonou a voz de um famoso, isso aqui fica entre a gente aqui, e fez esse famoso ser o nosso locutor. Quando a gente apresentou para o cliente falou, nossa, por acaso é o fulano de tal fazendo a locução desse manifesto? Eu disse, sim, a versão IA dele. Né? Eu até tinha outro módulo para passar aqui de especialista, mas eu queria deixar aqui um tempinho para a gente tirar alguma dúvida ou qualquer coisa assim. E eu me pergunto, tá, qual é que é o futuro, né? O futuro, cara, eu quero que... opa, travou aqui o meu computador. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Travou o meu computador, mas travou na tela o futuro, né? Mas era uma frase que tem de uma escritora que ela fala o seguinte: eu quero que a IA lave meus pratos e minha roupa e para que eu possa nesse tempo fazer minha arte e a minha escrita. Então travou totalmente o meu computador aqui, não sei o que está acontecendo, eu não vou conseguir nem acho que sair da tela aqui. Deixa eu ver aqui, stop sharing. Consegui sair da tela. Eu já volto para ela.
Tá, então, vocês estão me ouvindo ainda? Desculpa. Sim, sim. É que travou o meu PPT, tá, pessoal? Então peço desculpas para vocês aí. E travou totalmente a minha tela. E eu não sei se eu não vou ter que reiniciar, mas como eu estou ouvindo vocês, eu prefiro não reiniciar e ficar sem ver nada. E vamos lá. Temos dúvidas, temos questões? Alguém quer comentar ou fazer algumas últimas perguntas, pessoal, antes da gente encerrar? Pessoal, eu tenho uma pergunta aqui, vou me adiantar, sobre o copyright das imagens geradas. Usamos muito para layout, para vender a ideia, mas em uma campanha como imagens produzidas, não. Usam para a produção final? É do Daniel Hellerhoff. Tudo vai depender do plano que você tem, Daniel. Né? Por exemplo, o nosso plano dentro do Midjourney, ele tem, inclusive, um ambiente privativo das imagens geradas e a gente tem direito de uso comercial delas, sim. No plano individual, que é o free, elas não são de livre uso comercial, se não me engano. Pessoal, podem levantar a mão, que a gente libera o microfone. Não tenham vergonha. R$1 por pergunta. Não, é uma dica de ferramenta por pergunta, aí vai convencer. Ninguém mais? Pessoal, será que eu estou perdendo alguma pergunta aqui no chat? Deixa eu ver. Não, acho que não, hein, Mari? Deixa eu ver. Alguém colocou copyright? Deixa eu mandar as perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, ó, não, aqui já foi. Acho que até colocar, né? A questão do tema inteligência artificial ele é muito amplo, né? Então, eu falei que esse aqui, esse fórum nosso, ele dá abertura para vários outros. Alguém levantou. Tawan Sloboda. Carol, tô tentando. Não sei se a Carol você pode Tawan liberar está aqui com o microfone liberado. Isso. Tawan, pode falar? Tá no mudo, mas tá com o microfone liberado, mas tá no mudo, né? Pode falar pelo microfone, só tem que tirar do mudo. Tawan, a gente está desbloqueado já. Só tirar do mudo. E está bloqueado de novo, Carol. Agora está desbloqueado. Voltei. Tawan, acho que agora tá desbloqueado, só que tá no mudo. Gente, eu não sei, mas eu desbloqueei. Juro. Tawan, se puder tirar do mudo. Continua bloqueado para ele, não está funcionando. Então, desculpe, então, você pode escrever? Pessoal, enquanto ele escreve, eu também vou só deixar aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, eu estou te ouvindo, Facão. Tá bom. Estranho. Vou só deixar aqui o nosso próximo tema do webinar, que vai ser sobre fake news com o Márcio Borges, da Macan, e a Marie Santini, da NetLab. Só vou deixar aqui, enquanto a gente vê aqui as perguntas e respostas, vai ser no ano que vem, no começo do ano, ainda estamos fechando a data, mas só para vocês já saberem. Perfeito.
O Hélio comentou assim, né? Se eu acho que é produzido pela inteligência artificial ainda é engessado ou artificial demais. Acho que assim, algumas coisas sim e outras não. E eu acho que também tem uma outra coisa, e aqui uma opinião pessoal, que vou pegar o exemplo da polêmica da Coca, né? E a galera falou assim, putz, tá na cara que é inteligência artificial. E eu acho que não tem necessariamente ter um problema se tem cara de inteligência artificial. É porque eu acho que talvez, quando está pensando aqui em ampliar os entendimentos das coisas, a gente talvez não tenha que pensar que inteligência artificial, muitas vezes, tem que ser fidedigna. Né? Se ela está se propondo ou se ela está chegando no propósito dela, eu acho que faz sentido. Assim, putz, fiz aqui um filme, por exemplo, vou pegar aqui agências independentes, tá, pessoal? Que é muita gente aqui. Aonde a gente não vai conseguir abrir câmera, contratar uma baita produtora, pegar um baita do estúdio para fazer algo. Se a gente consegue produzir algo para o nosso cliente que atenda as expectativas dele, que atenda o nosso critério de qualidade, mas que ele seja feito com inteligência artificial, por que não? Mas que vai ficar muito melhor que se a gente tentasse produzir isso na mão, não daria dinheiro e que o dinheiro que teria não ficaria bom. Por que não usar inteligência artificial, ainda que soasse que aquilo é inteligência artificial? Não, e tem uma coisa, né, até mesmo tem coisas que até hoje tem cara de Photoshop. E a gente não questiona mais isso, né? É sobre isso, né? Se eu consigo viabilizar algo que antes não era possível, cara, é sobre isso. Até porque não estamos querendo enganar ninguém. Exato, acho que para mim esse é o ponto que o Fá acabou de falar. Assim, cara, a gente usa o Photoshop, a gente já usa um monte de coisa. E o que tende a acontecer é a gente começar a normalizar. Assim como a gente bate o olho, está normalizado o Photoshop, mas tu sabe que tem Photoshop. É isso, pessoal. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Não, eu só deixei aqui no campo aqui do chat, eu deixei, acho que deixaram até o Instagram ali que tava, é um Instagram bem assim, tipo, pequenininho, assim, de alguns conteúdos. Também tem o link aqui tem uma jornada de um curso que foi esse curso que eu gravei, essa Masterclass, que passa por algumas questões de conteúdo, gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas. É um curso aí de 3 horas, nem isso, para quem quiser se aprofundar em alguns temas, sobretudo de como dar uma melhor instrução para o ChatGPT. Deixei o link ali. Beleza. Acho que temos agora, hein? Bacana, acho que temos. Tauan, depois qualquer coisa me escreva, a gente tira essa dúvida. Desculpe não ter funcionado aqui o microfone. Queria agradecer a presença de todos. Eu acho que foi um formato muito bacana de perguntas e respostas, e eu agradeço aí, porque ninguém melhor que você para fazer essa interação, adorei. E Vinícius, você arrasou, assim, bastante gente já me escreveu, gostaram muito, e vamos também ver a forma da gente oferecer isso para os associados e para o mercado da melhor forma, porque eu acho que esse workshop todos nós precisamos. Tá legal. Tá? Tá legal. Eu acho, Muito obrigado. a Fabiana também da Central de Outdoor estava aqui, mandou um abraço, ela teve que sair antes, só mandando aqui o recado. Então, pessoal, esperamos vocês o ano que vem. Obrigada, que todos tenham um bom final de ano. E ano que vem estamos aqui para mais conteúdos, mais interações. Deixei meu e-mail também no chat, o e-mail da Carol, se alguém tiver dúvidas sobre a apresentação, sobre os próximos webinares. A Carol é a nossa expert na toda a parte de marketing e comunicação. Podem falar com ela. Tá bem? Se alguém estiver interessado em se associar à BAP, quiser entender melhor, por favor, me procure a Carol. Tá bem? Muito obrigada. Vocês têm algum comentário, Ian, Vinícius? Só agradecer. Muito obrigado.
Valeu. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.